Boa tarde a todos os colegas, aos que entraram agora, né, principalmente. Vamos então continuar falando hoje de parábola, né? Vamos tentar ser breve, porque vocês já estudaram isso no ensino médio, então a gente tem que dar um pouco de apressado. Então vamos lá. Bom, então a parábola também é uma cônica, assim como a elipse e a hipérbole, né? Então hoje o motivo da nossa aula é a parábola, tá certo? Bom, qual a definição? Eu escrevi o seguinte: o lugar geométrico dos pontos do plano cuja distância a um ponto dado e a uma reta dada são iguais. Tá certo? Então, se você conhecer um ponto e uma reta, né, o lugar geométrico dos pontos cuja distância até a este ponto que foi dado e a essa reta que foi dada é o mesmo, né, você consegue formar uma parábola. A ideia é a seguinte, né? Você tem aqui, ó, esse ponto que foi dado, tá certo? E essa reta aqui embaixo que foi dada, né? Ó, né? A reta D e o ponto F, tá certo? Esse ponto aqui representa um ponto qualquer da parábola, né? Ele estará na parábola se a distância dele até o foco, até o F, e a distância dele até a reta forem exatamente iguais, né? Ó, esse número tem que ser igual a esse. Mas isso não quer dizer, colega, que se você pegasse um outro ponto aí qualquer da parábola, se você pegasse um outro ponto qualquer da parábola, digamos, ó, em vez de o P estar aqui, o P estivesse aqui, ó. Se o P estivesse aqui, ó, a ideia seria exatamente a mesma. Se você medir a distância até a reta e medir a distância, aliás, e medir a distância, minha Nossa Senhora, hoje está ruim, e medir a distância até o ponto F, ó, a distância de P a F e a distância de P a reta tem que ser exatamente as mesmas. Aí você vai dizer, ó, então vai dar o mesmo número do que esse outro P até o F? Não, não vai dar o mesmo número. Mas o valor de P a F desse novo, vou mudar o nome, de P1 até F tem que ser igual a de P1 até esse P duas linhas aqui, tá certo? Essas duas distâncias é que tem que ser igual. Não é que esse número P1 até PF seja igual P até PF, que a gente vê aqui no desenho, que são completamente diferentes, tá certo? O que tem que ser igual é a distância do P1 até o F, do P1 até o P duas linhas. Isso para qualquer ponto. Qualquer ponto, se você medir a distância deste ponto até o F e medir a distância desse mesmo ponto até a reta, o valor tem que dar o mesmo. Claro que esse valor aqui, ó, esse aqui e esse aqui podem ser completamente diferentes. O que tem que ser igual é a distância do P2 até o F e do P2 até esse ponto 3 linhas aqui da reta. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Não, professor. Agora, o interessante, né, é a gente olhar o nome dessa reta e o nome desse F, porque o nome da linha a gente já sabe que é parábola, né? Tá certo? Esse ponto. Então, é como eu disse, né? A distância é sempre igual, né? Ó. Você lembra de álgebra linear, né? Aqui, ó, vai de novo a ideia de álgebra linear. O vetor PF tem que ser do mesmo tamanho do vetor PP', né? Para que as distâncias sejam iguais. O ponto F e a reta D, que são dadas, né? Ó, o ponto F é chamado de foco da parábola, obviamente, e o ponto D é chamado de diretriz da parábola, perfeito? Esse ponto V aqui, ó, tá certo? Que gera essa reta S aqui, ó, que é completamente perpendicular à reta D, tá certo? Esse ponto é chamado de vértice. E essa reta S aqui, ó, é chamado de eixo de simetria da parábola. Por quê? Porque ele funciona como se fosse um espelho, ó. O reflexo desse pedaço da parábola está aqui do outro lado, aqui à esquerda, né? Tá certo? Então, V é chamado de vértice e S é chamado de eixo de simetria. E ele é perpendicular à diretriz da parábola. Tá certo? Acho que a ideia é simples, você já viu, então não tem nada demais.
Aqui eu estou chamando de A a interseção entre o S e o D. A reta S e o D. Propriedade da parábola. Acontece sempre o seguinte na parábola. Se você tiver aqui o eixo de simetria, né, que justamente passa aqui no foco, né, tá certo? Se você tem uma linha, né, digamos um facho de luz, que vem paralelo ao eixo de simetria, se ele bater no fundo da parábola aqui, ó, ele vai diretamente para o foco. Tá certo? Não sei se você associa, mas as antenas de sinal do satélite são chamadas de parabólicas não à toa, né? Ó, aqui o esquema é exatamente do sinal de satélite, né? Ó, o sinal de satélite vem em linha reta, bate no fundo aqui da antena, né? Ó, e ele vai direto para o foco. Então, o receptor do sinal tem que ficar exatamente no foco para receber os sinais do satélite, perfeito? Mas funciona ao contrário também, né? Os faróis dos carros também têm formato parabólico, tá certo? A luz tem que ficar no foco. A lâmpada fica aqui no foco, aí os raios que saem em todas as direções, né? Os raios que saem em todas as direções, tá certo? Digamos, né? Os que saem e batem no fundo da parábola, eles fazem o processo inverso do que nós vimos antes com o sinal de satélite, né? Ó, eles saem em linha reta, né? Por isso que quando o farol está desregulado é porque a lâmpada está fora do foco, você precisa colocá-la de volta no foco, tá certo? Então, esse é um uso cotidiano, né? Um uso geral das parábolas, tá certo? Então, a gente já falou dos elementos, né? Então, aqui é só repetindo, foco, diretriz, eixo de simetria, que eu chamei aqui, tá E, mas eu chamei lá de S, né? Chamei de S, não esqueça. Vértice V, mas isso não importa, né? Se você disser o que é, não há problema. Vértice, e tem esse parâmetro P. O que é esse parâmetro P? Vamos voltar aqui para o gráfico. Esse parâmetro P, ó, é a distância do foco até o vértice, que, aliás, é a mesma distância do vértice até a reta diretriz. É a mesma distância, esse parâmetro Pzinho aí, ó, P minúsculo, tá certo? Que a gente acabou de falar, tá? Bom, agora imagina o seguinte, né? Ó, nós temos aqui a parábola, tá certo? Aí a gente coloca aqui, ó, um sistema de coordenadas. Rapaz, hoje a gente coloca aqui um sistema de coordenadas. Um eixo X e um eixo Y a partir do vértice da parábola, tá certo? E o eixo Y aqui vertical, ó, que vai coincidir nesse caso com o eixo de simetria, o eixo Y, né? Ó. Aí a gente pode analisar a parábola analiticamente. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter, ó, que a minha reta D tem equação Y igual a D. Perfeito? O meu foco tem coordenadas, né? Ó, o foco vai ter coordenadas 0 e P. Por quê? Porque a distância aqui, ó, falei que do vértice até o foco não é P, estou dizendo que aqui é a origem, então a coordenada dele é essa. E a coordenada desse ponto A aqui, ó, obviamente vai ser 0 e menos P. Perfeito? Porque como aqui é a origem, então aqui é a parte negativa do Y. Tá ok? Esse ponto P', ele sempre tem a coordenada, seja qual for o X aqui, né? Ó, mas a coordenada Y é o menos P, né? Perfeito? Que ele está na mesma reta D com o A, né? Aqui eu cometi um equívoco, colega. Não é Y igual a D, não, me perdoe. Isso foi o calor do momento. Deixa eu apagar. Lembra que a distância daqui até aqui é P? Então, aqui é Y igual a menos P, né? Então, a reta é justamente isso. Y igual a menos P, ou se você preferir, para ficar no formato geral, Y mais P igual a zero. Esse P, o P minúsculo, não é aquele P maiúsculo, é esse Pzinho aqui, ó, esse P que a gente está falando aqui.
Tá certo? Então, vamos continuar. Vamos agora, já que a gente vai inserir um sistema de coordenadas, está aqui, ó, como eu disse antes, né, o x e o y, a gente vai estudar ela analiticamente, né, a gente não vai entrar em detalhes, a gente só vai dizer como é que fica a equação da parábola para este caso, né? A partir daqui, ó, a gente faria as contas, né, ó, e encontraria que a equação da parábola, né, converte-se na origem, voltada para cima ou para baixo, é 4py. Na verdade, assim, voltada para cima é isso. Se fosse voltada para baixo, ela teria que ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 4, aí menos p, y, né? Ó, porque eu estou pensando que o p é positivo, tá certo? Ou você pode considerar ele positivo a parábola voltada para cima e ele negativo a parábola voltada para baixo, que não teria problema. Mas eu estou seguindo aqui, ó, que eu estou olhando a distância. Essa distância, então, é sempre positiva, a p. Então, para a parábola estar voltada para baixo, teria que ser menos py, tá certo? E o vértice ficaria na origem. Aí o que ia mudar? Se fosse para este caso aqui, ó, eu vou escrever aqui para este caso, como é que fica? Como é que é o Professor? foco? Oi? Eu não entendi por que as coordenadas do foco tá 0 e pzinho. Porque a distância não seria, tipo, 2p, eu acho? Esse aqui é o eixo X, é? Tu tá vendo aí? É. Aí, ó. Então aqui é a origem, não é? Ah, tá. Agora eu enxerguei porque ficou pzinho. É P para cima e P para baixo. Tá certo? Então, ó, esse ponto aqui, ó, é o menos P, não é? É o tamanho dele, né? A coordenada é menos P, é 0 e menos P. Lembra que eu até coloquei assim, ó, que o A é o ponto 0 menos P, né? Ó, porque a distância daqui para cá é P, como aqui é o 0 do Y, então aqui é o menos P. Entendido a ideia? Sim, senhor. Tá, então vamos continuar. Bom, aí, ó, a reta diretriz, colocar assim, né, ó, é y igual a menos p, tá certo? E o vértice tem coordenadas, claro, 0, 0, porque está na origem. Para essa outra aqui, ó, olha a mudança que haveria, né? O que mudaria? Essa reta aqui iria para cima, passaria aqui nesse local, né? Ó, a reta iria para cá, aqui que seria a diretriz, e a parábola estaria começando aqui, ó, né? Ó, tá certo? Aí, ó, essa é a parábola y, melhor, é 4py igual a x ao quadrado. E essa outra aqui seria 4, aí menos p, né? Y igual a x ao quadrado também, só para significar que ela está virada para baixo. Você vai dizer assim, ó, mas professor, para eu ver que ela está voltada para baixo ou para cima, não é o coeficiente do x? É, só se você multiplicar por menos 1, né? Ó, esse lado fica positivo e o menos vem para cá. Então, é a mesma coisa. Tá certo? Então, para esse caso, ó, quem seria o foco? Aí o foco mudaria, né? Ó, aí o foco sairia daqui e viria para cá, né? Ó. Aqui. Rapaz, esse negócio de a gente não prestar atenção é terrível, né? Coloquei a parábola no lugar errado, né? Você percebeu, né? Eu espero. Se ela é voltada para baixo e o vértice é a origem, então o vértice é o mesmo de antes, né? Ó. Então ela tem que estar assim, né? Ó. Continua no X, né, professor? É, continua lá, né? Eu coloquei no local errado, né? Ó. Aí, ó, o vértice vai estar aqui, ó. Aí esse A viria para cá, né? Ó, e o foco estaria aqui, perfeito? Aí o foco teria coordenadas, ó, 0 e menos P. Mudou, né? Ó, porque virou a parábola, né? Ó. A reta diretriz seria y igual a P, porque ela estaria aqui em cima, ó, passando no antigo foco, né? Tá certo? E o vértice, como a gente já havia dito, né, e isso que causou o equívoco, continua sendo 0, 0. Perfeito? É só para você fazer o exercício direitinho, o exercício que apareceu, tá? Vamos seguir. Então, aqui, ó. Aí é como eu lhe disse, ó. Se eu considerar o P positivo, então aqui seria P e aqui seria menos P, né? Ó. Se eu considerar o P como ele é que vai ditar
onde está a parábola, se para cima ou para baixo, então seria exatamente isso. Perfeito? Né? A parábola voltava para cima, converte-se aqui na origem, ela tem o y positivo, né? Na verdade, y é maior ou igual a zero, né? Porque tem o caso dele ser zero aqui no vértice, perfeito? E o p é positivo. Nesse outro caso, mesma coisa, né? Como virou, então os y aqui estão tudo para baixo, é onde percorre o gráfico, né? Para baixo. Então os y são todos negativos ou zero, e como está para baixo, tem que ficar menos p. Tá certo? Então vamos lá. Aí tem o outro caso, né? Ainda converte-se na origem do sistema. Só que o outro caso é a parábola voltada para a direita ou para a esquerda. Aí segue, as ideias são as mesmas de antes, né? O que vai mudar é a equação, né? A equação que a gente viu para o caso da parábola para cima ou para baixo é x ao quadrado, né? Igual a Professor, 4py. Diga aí. a diretriz sempre vai ficar depois do vértice da parábola, é isso? Lembra que a distância dos pontos da parábola até o foco, né? Até o foco e até tem que ser a mesma? Se a reta tivesse aqui na horizontal, né? A reta diretriz, não aconteceria isso de jeito nenhum, né? Então ela tem que estar aqui verdade. nesta posição. É como se eu pegasse o desenho de antes e fizesse um giro de 45 graus, né? 45 não, 90, desculpa. 90 graus, perfeito? Entendi. Né? Aí, eixo X e eixo Y, né? Perfeito? Isso aqui, é aquela para cima ou para baixo. Aí, para essa daqui, vai ser y ao quadrado, né? Igual a 4px. Perfeito? Esta é a equação dessa reta aqui, né? A definição é a mesma. A distância de P a F é igual à distância de P a reta D, tá certo? Não importa qual ponto da parábola você pegue, vai ter que dar isso, né? O que mudou nesse caso aqui? Quando a parábola está voltada para a direita, ou seja, para o lado positivo do x. O foco tem coordenadas, como está aí, P e 0. A reta diretriz, não é mais horizontal, agora ela é vertical, não é? Esse cara aqui, é menos P, então vai ser y igual a menos P para a reta diretriz. Perfeito? E o vértice, bom, como está na origem, não mudou, né? Tá ok? Agora, se em vez dela estar virada para a direita, ela tivesse assim, virada para a esquerda, inverteu tudo. Inverteu essa reta que ela virou para cá, né? Inverteu o foco que ficou aqui no lugar do A. Perfeito? Para essa pontilhada aqui vermelha, né? Tá certo? Aí, desta forma, o que vai acontecer? Vai ser y ao quadrado igual a 4. Aí, em vez de mais, é menos p, né? Porque o p é positivo, x. Aí, o que mudou aqui? Que agora vai ficar f em coordenadas menos p e 0, né? Porque ele está desse lado aqui, né? Olha aí, coloquei ele aqui, né? Como a reta diretriz virou para o lado positivo do x, então é y igual a p, tá certo? E o vértice continua na origem. Perfeito? Esses, então, são os elementos da parábola, tá ok? Voltada para a direita ou para a esquerda, tá certo? Professor, Aí aqui tem... Opa! eu não entendi por que no y ficou, tipo, o P negativo e o P positivo ali. Você entendeu esse caso aqui, né? Tá certo? A partir do vértice, P para cima e P para baixo. Aí o foco aqui é positivo, né? Nessa linha verde, né? A coordenada Y é positiva, né? E para o A, né? É 0 menos P, porque está abaixo do eixo X, é negativo. Tá certo? Então, a equação da reta é Y igual a menos P. Tá aqui, né? Que é esse caso aqui, né? Vamos pegar a linha vermelha agora. Na linha vermelha, a reta não é mais essa, é essa aqui. Então, é y igual a p, positivo, tá certo? Porque está para o lado positivo do y, tu concorda? Tá. Agora, o foco está desse lado, porque o foco está dentro da parábola, não está? Mas daqui para cá, a distância também é p, mas está abaixo do eixo x. Aqui o y é negativo, não é isso? Então, a coordenada do foco aqui é 0 e menos p.
Alguma pergunta? Entendi. Tá. Então, ó, ocorre de maneira similar aqui, ó. Por quê? No caso da verde, ó, o foco está do lado positivo do X, tu concorda? Aham. E no caso da vermelhinha, o foco vira para o lado negativo. Então, como a distância também é P, então o foco fica coordenado às menos P e zero. Tá certo? Ora, essa reta aqui antes era y igual a menos p, ela não está mais aqui para essa reta, para essa linha vermelha aqui, né? Para a parábola vermelhinha. Ela está desse lado, e desse lado é o lado positivo do x. Então é y igual a p. Certo? Certo, entendi. Então inverteu tudo aí, só isso. Perfeito? Então vamos lá. Então aqui, ó, já tinha escrito isso, né? Não vou nem apagar. Não vou apagar, não custa nada para vocês olharem direitinho. Perfeito? Então a ideia é essa. Tá? Então aqui, ó, o princípio é o mesmo, né? Que antes, né? Quando eu pegava o P normal, positivo, lá na equação, então o X também era positivo. O Y era positivo naquele caso. Aqui quem é positivo é o X. O caso similar, quando eu pego menos P lá na equação, então eu viro ela para a esquerda, a parábola. Como antes, quando eu peguei menos P, no outro caso, ela virava para baixo. Aqui ela vira para a esquerda. Tá certo? Aí toma, né, ó, envolve o eixo x menor que zero. Perfeito? A parte do x negativa. Tá, ok? É o equivalente do anterior. Tá certo? Bom, aqui, novamente, a equação. Então, vamos resolver o nosso primeiro exemplo, né? Para ver se ficou claro mesmo, né? Dado uma parábola de equação y ao quadrado igual a menos 20x, essa parábola é para cima, para baixo, ou para a direita ou para a esquerda? Diga aí para mim. Para a esquerda, eu Para a acho. esquerda, para a esquerda. É para a esquerda, perfeito, né? Para ser para a direita, aqui teria que ser mais 20, né? Perfeito? Excelente. Vocês entenderam? O que ele pede? As coordenadas do foco, a equação da diretriz e o esboço do gráfico. Eu já vou fazer aqui, porque é bem rapidinho, né? Eu tenho assim, eu tenho y ao quadrado igual a menos 20x. Aí eu tenho que me lembrar que, para esse caso, a equação é assim, né? Y ao quadrado igual a 4 Menos X, PX. não é isso? Menos PX. Pois é. Tá, eu vou pegar assim, aí depois o menos vai aparecer naturalmente, tá certo? Perfeito? Tá. Aí tá, aí y ao quadrado. Ó, comparando essa com essa, o que eu tenho? Que o 4p é 20, não é? Então, o p é igual a 20 sobre 4. Então, o p é 5. Então, aqui é 4 vezes menos 5, né? Porque tem que dar menos 20. X. Lembra que você falou que era menos P? Então tá aqui. Perfeito? Aqui é só para base, né? Só para dar ideia. Então, daqui eu tiro todas as informações. Tá certo? O que é que eu sei lá, né? O que é que eu sei? Eu sei que as coordenadas do foco, quando ela é para a direita e para a esquerda, tá certo? No caso é para a esquerda, é menos P e zero, lembra? Deixa eu só voltar aqui para a gente ver. Opa. Eu apaguei, né? Não devia ter apagado, mas tá bom. Mas você entendeu, é menos P e zero. Então, vai ser menos 5 e zero. Opa. A equação Professor, da diretriz. Opa. mas como o P ele é 5 positivo ou ele é 5 negativo? P? Sempre positivo o P. Porque eu pensava que a Isso que eu gente te teria falei que aqui, ó. igualar Aqui a tem 4P razão, igual teria a que ficar menos 20. menos P aqui, ó, né? Porque o P é sempre positivo, tá certo? Tá certo. Tá? Aí, olha só. O que pede mais? A diretriz. Aí, nesse caso, como é para a esquerda ou para a direita, a diretriz é x igual, né? Ó. X igual. Como ela está para a esquerda, deixa eu só fazer o esquema aqui, ó. Então, ela estaria assim. Aí, aqui seria a parábola, né? Ó.
Aqui seria o eixo Y, aqui seria o eixo X, aqui eu teria o foco, e exatamente aqui, né, ó, estaria passando a diretriz. Ó, esse lado aqui, ó, o foco tem coordenada menos P e 0, né, ó, e esse cara aqui, ó, é o ponto A, né, ó, que tem coordenadas P e 0. Então, como é a equação dessa reta? É x igual a P, né? Perfeito? Ela está oposta ao vértice, então é x igual a P. Tá ok? Né? E, por fim, desenhar o gráfico. Olha, aqui já está praticamente desenhado. É só substituir aqui o P por 5, né? Tá certo? E fica tudo certinho. Tá ok? Então, vamos lá. Então, é como eu disse, né? Olha só, foco, tal, aí. Eu coloquei dessa forma já para a gente ir direto, tá? Aí, ó, como eu disse que o P é menos 5, como lá vai ser menos P, aí onde tiver menos com menos vai ter que dar mais, tá certo? Bom, aí aqui, ó, o que nós já sabíamos, o foco é menos 5 e 0, porque é aquela história, né? Ó, como a gente já sabia. Equação da diretriz x igual a 5, como a gente já sabia e já tinha feito. E aqui o gráfico, né? Ó. Professor? Só um minuto. Exatamente o esquema que eu fiz, né? Ó. Aqui foi menos P, porque neste caso eu estava pensando que o P é sempre positivo, né? Ó. Então aqui é o próprio P. Perfeito? Pergunte. Voltando no slide rapidinho anterior, Tá. é porque aí nesse slide ele tá igualando 4P igual a menos 20, aí o P deu menos 5. Pois é, mas não tá bom, né? A gente pode mudar aqui, é só fazer assim, ó. Pois é, você tá me Certinho. confundindo, porque você fez Pois é, positivo e ele então tá a ideia negativo. vai ser assim, ó, 4 menos px, já está escrito aí. Perfeito? Tá ok? Tá ok. Tá, então vamos lá. Então tá aí, ó. Como P é 5, menos P e P, né? P e 0, né? O A. Perfeito? Esse aqui é aquele ponto A, que é a interseção do eixo de simetria com a reta diretriz. Tá ok? Vamos ver o próximo. Determinar a equação da parábola cujo vértice é a origem dos eixos coordenados. O eixo de simetria é o eixo Y e passa pelo ponto P. Olha, se o eixo de simetria é o eixo Y, né? Ó, então, esse aqui é o eixo de simetria. Conclusão, ela está para cima ou para baixo, concorda? A gente só não sabe como é ainda, não é? Mas ela passa no ponto menos 3 e 7. Tá certo? Então, vou colocar aqui, digamos que aqui é o menos 3 e que bem aqui é o 7. Então, a parábola passa nesse ponto, né, como está sendo dito, que é o ponto P. Ele quer saber o vértice dela. Aliás, o vértice está aqui na origem, né? Ó. Não sei se aqui em cima... aliás, está aqui, tá aqui na origem. Aí eu não sei se a parábola é para cima ou para baixo, mas aqui já tem uma pista, não tem? Não tem uma pista aqui, colega? Se o P é esse ponto e o P é um ponto da parábola, e o vértice é esse cara, e ela tem que passar aqui, ó, então a parábola só pode ser essa, né? Ó. Você concorda? Sim, Perfeito? professor. Sim, senhor. Então, aí já está meio caminho andado, né? Aí o que é que a gente sabe? Se ela é virada para cima, então ela é assim, né? Ó, x ao quadrado igual a 4py, não é isso? Se esse é um ponto da parábola, então esse cara faz essa equação ficar verdadeira, não é verdade? Eu substituo o x no lugar do x e o y no lugar do y, né? Ó, menos 3 ao quadrado. Como ele é ponto da parábola, isso tem que dar igual a 4p vezes 7. Então, P é igual a 9 sobre 28. Então, P é igual a 9 sobre 28, né? É isso mesmo? 4 vezes 7, 28. 28 tá, é isso mesmo, né? Esse é o nosso P. Perfeito? Alguma dúvida? Não, professor.
Então acabou, né? Ele não quer só a equação da parábola? Então a equação é essa aqui, ó. É x ao quadrado igual a 4py. Então é x ao quadrado igual a 4 vezes 4, sobre 28, que é o p, vezes y. Isso quer dizer que a nossa parábola é x ao quadrado igual a 4, 28, 7, né? É isso, né? 9 sobre 7? Certo, é isso. É isso. É y, né? Tá? Então é isso daí. Então vamos lá ver. Ah, volta rapidinho, professor, para me tirar um print. Já. Mas isso vai ficar gravado, colega. Então não tem essa. Perfeito? Alguma pergunta? Não, professor. Só uma repetição do que nós vimos antes, né? Bom, agora vamos ao outro caso, né? Qual é o outro caso? A gente já viu o caso em que o centro é justamente a origem. Mas nem sempre é assim, não é verdade? O centro pode estar fora da origem. O centro não. Isso não é elipse. O vértice pode estar fora da origem, né? Tá certo? Como a gente viu lá na elipse. A gente viu elipse com centro na origem. Aí depois vimos o que aconteceria se o centro saísse da origem, né? O processo será o mesmo. Agora é com o vértice, né? Então eu tenho o ponto P de coordenadas H e K, né? O ponto, melhor ponto P não, ponto O de coordenadas H e K, tá certo? Aí eu quero saber as coordenadas desse ponto P, que eu vou dizer que tem coordenadas x e y, né? Nem apareceu aqui, né? Coordenadas x e y, tá certo? Num novo sistema de coordenadas, que é esse x' e y', tá certo? Então, ó, se antes era x e y a variável, agora a variável é x' e y'. Que relação há entre o x' e o x, o y' e o y? A gente já viu na aula passada que o x é x' mais h, que é essa nossa nova origem, né? Que é o O', que tem coordenadas h e k, tá certo? E o y é igual a y' mais k, como a gente viu na aula passada. Como o nosso objetivo é saber quem é o y', né? E o x', nós temos que o x' é x menos h e o y' é y menos k. Entendeu? Então é só uma repetição do que a gente já havia feito na aula passada, né? A nossa translação de eixo, né? A gente cria um novo sistema de coordenada, um novo eixo x e um novo eixo y. Claro que a gente não vai chamar de x, y, então a gente mudou para x' e y' para não confundir com o anterior. Tá certo? E a partir disso é que a gente vai fazer a adaptação para achar a equação da parábola em um ponto qualquer, tendo como vértice um ponto qualquer. Aí está aqui o caso. O vértice da parábola está no ponto de coordenadas H e K, né? É visível aqui, ó, que o vértice tem coordenadas H e K. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que este cara aqui, ó, seja a minha nova origem. Tá aqui, né? Ó. Perfeito? Então, a partir dele, um ponto P qualquer vai ter coordenadas x' e y', que vai ser a mesma coisa que equivalente ao xy, né? Tem que ser equivalente ao xy, equivalente. Mas que relação há nessa equivalência? É aquela que a gente já viu, né? Que o x' é x menos h e o y' é igual a y menos k. Como o meu vértice é essa nova origem, desse novo sistema x' e y', né? Então, a equação só pode ser essa aqui, né? A equação da parábola com centro na origem, com o vértice na origem, claro, essa nova origem aqui que eu disse que era o próprio vértice da parábola, tá certo? Bom, mas é aquela história, eu não quero em termos de x' e y', porque o meu eixo original é o x e o y, né? Aí eu volto, né,
para a relação de translação que eu tenho. Então, eu vou lá. Então, vai ficar x menos h ao quadrado igual a 4p y menos k. Perfeito? Então, ó, essa é a equação geral da parábola, tá certo? Funciona para qualquer caso, inclusive quando o centro é na origem, porque se o h for zero, fica x ao quadrado, e se o k for zero, fica 4py, né? Aqui é o caso em que o vértice é 0, 0. Perfeito? E aqui é o caso em que o vértice é h e k. Perfeito? Professor? Oi? Então, quando o H e o K têm valores, a gente substitui para tentar voltar para a origem principal, é isso? Não, não vou fazer isso. Eu só fiz isso para eu ver como é que eu achava a nova equação, para não fazer aquelas contas todinhas de novo, entendeu? Só vejo a relação que há na mudança de coordenadas aqui, ó. Ó, se eu mudo, a origem era aqui, não é isso? No sistema XY. Aí eu estou mudando a origem. Aí eu estou mudando a origem para esse nosso novo sistema de coordenadas. Eu pego esse ponto Olinha aqui, ó, de coordenadas H e K, né? Ó, o Olinha tem coordenadas H e K. A partir dele, eu crio um novo sistema, né? Ó, então, no meu novo sistema, que eu vou chamar, esse aqui é o 0, 0 do meu novo sistema. Colocar linha, porque ele vai ter x' e y', entendeu? No meu novo sistema, ele é o 0, 0, ele é a origem. Perfeito? Então, ó, para eu saber as coordenadas do ponto P, que antigamente tinha coordenada x, y, é só eu pegar a distância aqui, ó, e medir essa distância aqui, ó. Aí eu meço, aí deu x'. Aí eu meço essa outra e deu y'. Então, quais são as coordenadas do P no novo sistema? É x' e y'. Aí eu lhe pergunto, que relação tem essas coordenadas desse sistema novo para o sistema antigo? Aí a relação que eu tenho é essa, né? Que o x', na verdade, é o x menos o h. E que entendi. o y', na verdade, é o y menos k. É só você fazer as medidas aqui. Tá certo? Tá ok? Então, ó, isso aqui, ó, é equivalente a x menos h e y menos k. Agora, aqui é mais que equivalente. Aqui é igual mesmo, né? Tá certo? Tá ok? E é o mesmo ponto, né? Claro. Tá certo? Vamos continuar? Tá certo. Tá. Aí a ideia foi a mesma. Eu tinha uma parábola aqui nessa posição. Imagina que não tem nada aqui, né? Então, um ponto qualquer tem coordenadas x e y, tá certo? Concorda comigo? Sim. Bom, para eu achar a equação, o que eu teria que fazer? Achar o foco aqui, pegar a distância daqui até aqui, a distância daqui até a reta D, que não está aqui, né? Mas ela passaria aqui em algum lugar, e fazer as continhas. E daria um trabalho tremendo. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer mais fácil. Como? Eu já não sei como é que é a equação com vértice na origem. Então, eu mudo a origem. A minha origem não é mais aqui. A minha origem agora vai estar no próprio vértice, no Olinha. Bom, se a minha origem está no Olinha, né, aí eu crio um outro sistema de coordenadas, que é esse verde. Não posso chamar de XY, porque o XY já existe. Chamei de x' e y'. Nesse sistema de coordenadas, essa parábola vermelha não está na origem dele? Uhum. Se está na origem dele, eu sei como é que é a equação, é como a anterior. Só que para esse novo sistema de coordenadas, como ela está virada para cima, ela é x' ao quadrado igual a 4p y'. Certo? Porque está na origem do sistema x' e y'. Perfeito? O P continua sendo o mesmo, o Pzinho? Não, o P é o mesmo. As coordenadas deles agora, a dele agora é x' e y'. Por isso que deu isso aqui, ó. Ó, não confunda, esse P aqui, ó, é um P maiúsculo. E esse P é aquele P da distância até o foco. Esse P aqui é o da distância. Pois é, o Pzinho ele não muda, ele continua sendo P. Não, porque isso aqui não é a origem. Então o foco está em algum lugar. Não mudou porque aqui o desenho não foi feito tudo. Mas aqui é o foco. Aqui é o foco. E bem aqui, ó, passa a reta diretriz. Entendeu?
Entendi. Toda parábola tem foco e tem reta diretriz. Como ela estava fora da origem, ficaria complicado eu achar as coisas. Então, eu digo, não, a origem vai ser aqui agora. Porque com essa origem eu sei fazer. Esse pedacinho aqui, ó, é o Pzinho, e esse pedacinho aqui, ó, é o Pzinho. Perfeito? Então, dessa forma, a equação é essa aqui, ó. Alguma dúvida? Faz Não, de conta senhor. que não existe o x e o y, só existe o x' e o y'. A equação não seria essa? Não está na origem do sistema? Não é assim que é a equação? Perfeito? Perfeito. Tá. Mas, na verdade, eu não quero aí, né? Eu quero considerar o xy. Para mim, só me interessa o xy. Tá ok? Aí eu vi agora há pouco que quando eu mudo a origem do sistema de coordenada, a relação que há entre o x e o x', o y e o y' é essa aqui, né? Ó. Perfeito? Aí o que é que eu faço? Só faço substituir. Tá ok? Substituo. Aí, ó, esse sistema aqui, ó, que está em verde, já não existe mais. Perfeito? O que existe agora é só o xy. E a equação é essa. Tá certo? Ficou claro? Ficou claro. Tá ótimo. Então vamos lá. Então tá aí como a gente já sabia, né? Aqui tem um pequeno equívoco, né? Aliás, tem equívoco não, me perdoe. Ó, aqui, ó, quando ela é para cima ou para baixo, alguma dúvida? E aqui é quando ela é para a direita ou para a esquerda. Perfeito? Alguma dúvida? Não, senhor. Não, professor. Tá. Perfeito, né? Então vamos ver uma dessa agora, né? Vamos lá. Uma parábola tem foco menos 1 e 8. E a diretriz é dada pela equação y igual a 5. Determine as coordenadas do vértice e a equação dessa parábola, né? Então, o que eu sei? Olha só as informações que eu tenho. Que o foco tem coordenadas menos 1 e 8, tá certo? E que a reta diretriz, né? A reta D é y igual a 5. Vou fazer esse desenho aqui, tá? Para eu ter uma ideia de qual das duas equações pegar, né? Tá certo? Então, aqui, ó, é só um esquema, tá? Bom, digamos que aqui é o 5. Não, tá muito pequeno esse 5. Vou botar mais aqui. Não, digamos que aqui é o 8. Deixa eu apagar esse 5, que eu acho que vai ficar melhor assim. Agora eu vou fazer o 5. Bom, meio caminho do 8 é o 4, né? Então, o 5 está um pouquinho acima, né? Então, aqui vai estar o 5. Tá certo? Bom, então, tem uma reta que passa aqui, que é justamente a reta diretriz, né? Essa é a reta D. Tá certo? Aí o ponto menos 1, 8. Então, digamos que aqui é o menos 1. Então, é esse ponto aqui, né? Tá aqui o ponto menos 1, 8. Aqui é o foco. Entendido? Tá certo? O que relação a gente sabe que tem entre o F e a diretriz para a parábola? O vértice fica no meio entre... Que? Não entendi. Exatamente, a meio caminho nessa linha aqui, né? E essa linha aqui é justamente o eixo de simetria, né? É a nossa reta S, perfeito? Aí, bem aqui no meio do caminho, a parábola passa, né? Perfeito? Por que para cima? Porque a reta está desse lado. Se a reta tivesse depois do foco, aí seria para baixo. Perfeito? Como ela está antes, né?
Então, a parábola tem esse formato aqui, né? Ó. Perfeito? Do jeito que está aí, me diga qual é o valor do P. 4. Como que é 4? A reta passa no Y igual É a 5. 2. Não, eu a acho. reta passa no Y igual a 5. De 5 até 8 tem quanto? Ah, é 3, não, é 1,5. É 1,5, perfeito. 3 sobre 2. Tá ok? E quais são as coordenadas do vértice? Tá tudo aí. O vértice não é bem aqui, ó. Tá certo? Aqui é o 5. Calma, então o X é 4, é isso? Não, o X é menos 1. Não é? O E o vértice não Y está é na mesma 6,5? linha do foco? O foco não é menos 1 e 8? Não está na mesma linha do foco? Aham. Então é menos 1 o X, né? E quem é o Y? 6,5? 6,5, que é o 5 mais 3 meios, né? Que é 13 sobre 2. Perfeito? Precisa de mais alguma coisa para achar a equação? Então, ó, as coordenadas do vértice estão aqui. Solução. Determine as coordenadas do vértice. Acha a equação dessa parábola. Bom, a gente viu que o caso geral é assim, como ela é para cima, é x menos h ao quadrado igual a 4p y menos k. Daí é só substituir os valores, né? Ó. O h e k, não esqueça, para essa aqui, são as coordenadas do vértice. Não é? Ó? Então vai ficar x menos, é menos 1, aí menos com menos mais, né? Perfeito? 4 vezes o P, 3 meios. Y menos K, Y menos 13 sobre 2. Então, isso quer dizer que a equação da parábola é x mais 1 ao quadrado igual a 6, Y menos 13 sobre 2. Isso é uma maneira de fazer, tá certo? Só analisando o gráfico, né? Ah, professor, mas eu não vou fazer analisando o gráfico. Vai ficar complicado isso para mim, não é? Aí eu vou lhe mostrar uma outra maneira de fazer já já. Tá certo? Então tá, essa maneira que nós fizemos foi só fazendo a análise do gráfico. Tá certo? Vamos ver essa outra forma de fazer aqui. Então, o que é que nós temos? Nós temos o ponto menos 1 e 8 como foco, a reta diretriz no 5, né? Esse desenho está bem melhor que o meu, né? Tá certo? Na verdade, o meu está melhor, porque o meu, a parábola estava bem no centro aqui, não é? Não é verdade? Tá? Mas a ideia é essa. Perfeito? Vamos lá. Então, tem o foco, que é menos 1 e 8, direitinho. A gente já viu essa análise, então vamos para lá. A distância de P a F é igual à distância de P a P', né? Ó. Então, ele está usando aqui ó, a definição de parábola, que a distância de P a F é a mesma distância de P a P'. Quais são as coordenadas do P? As coordenadas do P', aliás, as coordenadas do P é x, y. Então, do P', ó, o x é o mesmo do P', né? Ó. O que muda é a coordenada y, que coincide com a coordenada da reta. Então, é x e 5. Perfeito? Esse é o P'. Né? Aqui, esse P aqui é maiúsculo, não é aquele P minúsculo lá, não, da fórmula, tá? Esse aqui é ponto, tá bom? Porque aquele P é aqui, né? Ó, o Pzinho minúsculo, vou até colocar diferente. Será que eu consigo colocar diferente? É assim o Pzinho minúsculo, né? Ó, tem uma abinha aqui do lado, né? Tá certo? E esse aqui é o P maiúsculo, tá certo? Então, é o ponto P, que tem coordenada x e 5. Tá ok? Alguma dúvida que esse ponto aqui tem coordenada x e 5? Não. Tá, isso aqui vai ser outra forma de fazer, tá bom? Aí o que é que a gente sabe? Como esse ponto P é um ponto da parábola, eu sei que o módulo do vetor PF é igual ao módulo do vetor PP'. Perfeito? Por quê? PF é a distância do P ao foco. PP' é a distância de P até a reta D, né? Perfeito? E pela definição de parábola, essas duas coisas são iguais. Como é que você calcula a distância aqui? Primeiro, quem é o vetor PF?
Lembra quem é o vetor PF? É F menos P. Não foi assim que o professor lá ensinou? Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui as coordenadas do F para a gente entender direitinho. Menos 1 e 8, né? Então, ó, como é F menos P, vai dar menos 1 menos X, né? A outra coordenada, 8 menos 5. 8 menos Y, né? Quando você for calcular o módulo disso, o que é que vai dar? Colocar o módulo ao quadrado para não ter que colocar raiz quadrada. Cada coordenada ao quadrado. Faz diferença se é menos 1 menos x ou x mais 1 ao quadrado? Hã? Ao quadrado não, né? Tá certo? E o outro, também vou pegar o simétrico, né? Só para a variável ficar na frente. Não tem problema. Como está ao quadrado, tanto faz. O que eu estou dizendo é o seguinte. Menos 1 menos x ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 mais x elevado ao quadrado, concorda? Se está ao quadrado, esse menos faz diferença? Entendeu? Por isso que eu coloquei assim, tá bom? Esse aqui é a mesma coisa. Eu tenho 8 menos y ao quadrado. Então, eu posso colocar menos 8 mais y. Menos 8 mais y ao quadrado. Isso aqui não é a mesma coisa que y menos 8 ao quadrado? Faz diferença? Porque menos ao quadrado vai dar sinal positivo. Então, isso é a mesma coisa. Isso aí de um lado. Agora, o outro lado. Quem é o P'? O P', o vetor é P' menos P, né? Aí, de novo, vai dar x menos x é 0, né? 5 menos y. De novo, quando eu for pegar aqui, ó, eu vou inverter a posição, porque eu prefiro com a variável na frente, tá? Ao quadrado vai dar y menos 5 ao quadrado, né? Tá certo? Cancela o quadrado com o quadrado e isso dá y menos 5. Perfeito? Então, ó, esse cara aqui é igual a esse aqui, né? Tá vendo? E daí eu começo a resolver. Vamos lá. Então, as distâncias são iguais, como a gente acabou de fazer, né? Aí é assim que calcula, né? Olha aí. Tá certo? Aí elevou os dois lados ao quadrado, né? Tá ok? Aí, olha aqui. Esse aqui eu não vou mexer. Vou passar esse para o outro lado e resolver os dois quadrados, tá certo? Olha aí. Aí, quando eu resolver esse quadrado, esse aqui vai ficar y ao quadrado, menos 10x mais 25, menos y ao quadrado, mais 16x, menos 64. Perfeito? Por quê? Na verdade, vai dar y ao quadrado, menos 16x, mais 64. Mas está multiplicando por menos, né? Eu já fiz a conta aqui, né? Ok? Aí é isso, né? Aí, o y ao quadrado cancela com y ao quadrado. Alguma dúvida? 25 menos 64 dá 39, né? Tá certo? Ah, sim, faltou o outro. Menos 10y mais 16y dá 6y, aí menos 39. Tá aqui, né? Vou fazer o seguinte. Lembra como é que é a equação? Como ela está voltada para cima, que a gente já sabe, viu no desenho, isso aqui teria que ser assim, né? X menos h ao quadrado igual a 4p y menos k. Não é assim a equação? O primeiro membro já está legal, né? Está aqui, né? Aqui, eu já sei até, se eu quisesse, que o h é menos 1. Alguma dúvida? Não. Mas esse outro lado não está igual a esse, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Como aqui o y não tem coeficiente, eu vou colocar o 6 em evidência. Vai ficar 6 vezes y menos 39 sobre 6. Alguma dúvida? Então, vai ficar 6 menos... Melhor, 6 vezes, né?
y menos, dá por 3, aqui dá 13 sobre 2, né? E, ó, já achei o K. Compare aqui, ó. O 4P é o 6, então o K só pode ser 13 sobre 2. Eu não sei se pediu o vértice, mas o vértice é menos 1 e 13 sobre 2, como a gente já tinha achado, lembra? Tá certo? E também pede a equação, né? A equação é essa aqui, ó. X mais 1 ao quadrado igual a 6, y menos 13 sobre 2. Perfeito? É isso. Então, é uma outra forma de fazer, né? Mas eu prefiro só com aquela análise que eu acho que sai muito mais simples. Bem melhor, pelo amor de Deus. Mais rápido, sem problema nenhum. Então, você faz aí como você achar melhor, tá certo? Então, vamos lá. Agora aqui, ó. Essa aqui, né? Eu vou deixar para casa, tá bom? Na verdade, a partir daqui, eu vou deixar tudo para casa. Só que essa aqui não está resolvida. É para vocês fazerem tudo, perfeito? Né? Mas a ideia é simples. Qual é a distância da origem do sistema, do plano cartesiano, até o vértice V da parábola de equação? Aí é só você arrumar. Como é que arruma? Você faz o seguinte. Né? Você lembra como é que é a equação? A partir da equação, a gente sempre faz tudo. Ó. É x menos h ao quadrado igual a 4p y menos k. Ou é y menos k ao quadrado igual a 4p x menos h. Aí eu lhe pergunto, é essa a primeira ou essa a segunda? Qual das duas vai aqui? Tu olha aqui, ó. Quem que está ao quadrado? Não é o x? Na segunda, tem condições de o x ficar ao quadrado? Não. Mas na primeira tem, né? Então, não é essa. Só pode ser essa, porque é nessa que o x tem possibilidade de ficar ao quadrado. Porque parábola é assim, uma variável vai estar ao quadrado e a outra não. Perfeito? Diferente de elipse e hipérbole. Na elipse e hipérbole, as variáveis x e y, elas têm que estar as duas ao quadrado. Tá certo? Aí o que muda de elipse para hipérbole, né? A gente vai ver que na elipse os coeficientes dos termos ao quadrado têm sempre o mesmo sinal. E da hipérbole tem sinal trocado. Na parábola, não. Só uma das variáveis é que fica ao quadrado. Ou o x ou o y, né? Nesse caso, é o x que fica ao quadrado, e nesse caso é o y que fica ao quadrado. Claro, é a expressão dele que está ao quadrado. Perfeito? Então, ó, eu tenho que pegar essa equação e fazer chegar nessa. Aí o que, que você observa? No primeiro membro tem só o x e no segundo tem só o y, não é isso? Tá ok? Aí você faz isso. Só que, além disso, eu vou fazer algo mais. X ao quadrado menos 6x igual a y menos 10. Por enquanto, eu vou deixar esse 10 aqui, ó. Porque aqui também aparece constante, né? Nos dois lados. Mas eu vou colocar só desse lado para não atrapalhar desse lado. Tá certo? Bom, você vê que aqui é um quadrado perfeito, né? Então, ó, então, professor, vai ser legal. Se esse negócio aí é um quadrado perfeito, então basta eu completar o tal quadrado perfeito. Concorda comigo? O que é que falta para que o primeiro membro vire um quadrado perfeito? O quadrado do último? O quadrado do último. A pergunta é, quem é o último? É o y? Não, não pode ser y. Tem y aqui? É o resultado disso, meu querido. Isso aqui, ó, é x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, não é assim? Mais o quadrado do segundo. O que é que tu tem lá? Tu tem isso. Ó. Não é isso que tu tem aqui? Tá faltando o h ao quadrado. A pergunta é, quem é o h? Ora, menos é menos, não é? X é x. Quem é o 2h? Pelo que eu estou vendo 6. Ali, ó, o 2h só pode ser o 6. Isso quer dizer que o h é 3. Mas o que falta é o h ao quadrado, né? Ó? Então, mais 9, que é o h ao quadrado, perfeito?
Mas isso é uma igualdade, né? É como se fosse uma balança, ela estava equilibrada antes. Quando eu coloquei o 9, esse aqui ficou mais pesado, não ficou? Para não alterar, eu tenho que colocar o 9 aqui também. Entendido a ideia? Pergunte, por favor, que se você ficar calado, eu vou achar que você entendeu o que eu estou falando. Eu não entendi por que deu 9. Por que deu 9? Lembra que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro do segundo mais o quadrado do segundo? Isso. O h não é 3? Aqui é o quê? Não é h ao quadrado que falta aqui? Tu entendeu por que o h é 3? Hã? Agora eu entendi. Olhando Tá. para a equação geral, Ó, não estava olhando para a equação x geral. ao quadrado, aí, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui, né? Ó, porque o h é 3, 2 vezes 3 é 6. E o quadrado do segundo. O segundo é 3. Então, é 3 ao quadrado. Isso foi o que eu acrescentei. Perfeito? Mas ao acrescentar de um lado, para não alterar, tem que acrescentar do outro também, né? Ó. Então, ficou assim agora, né? Ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a y menos 1, né? Bom, mas eu não quero escrever desse jeito, eu quero escrever desse jeito. Como h é 3, isso aqui, ó, é x menos 3 ao quadrado igual a... Bom, agora vem o igual a... Eu tenho que ter 4p e y menos k, não é isso? Tá faltando 4p aqui, né? O que eu faço? Coloco aqui, ó, o 4 em evidência. Quando eu colocar... Na verdade, eu não tenho que colocar o 4 em evidência. Eu tenho que multiplicar por 4 e, ao mesmo tempo, dividir por 4. Altera alguma coisa? Ah, não, não preciso disso, né? Não, eu preciso, porque eu preciso saber quem é para você ver que não vai alterar nada. Menos 1. Tá aqui, ó. Eu precisava fazer aparecer o 4 para ficar assim, né? Ó. Aí, qual é a conclusão? Que o P é 1/4, né? Mas por que 4 e 1/4? Porque eu precisava que aparecesse o 4. Então, para eu aparecer o 4 e não alterar, porque o coeficiente aqui é 1, né? Como é que eu escrevo 1 utilizando 4? 4 vezes 1/4. Perfeito? Então, ó, o que eu ganhei aqui? Ó? Eu ganhei que o vértice é igual a 3 e 1, e que o pezinho, né? Ó, se eu quisesse, era 1/4. Se eu quisesse, mas eu não quero isso. O que eu quero é a distância da origem até o vértice. Bom, como eu já achei o vértice, a distância da origem até o vértice é o módulo do vetor OV, né? Perfeito? Quem é o vetor OV? O vetor O é a origem. Então, aqui, ó. É só pegar V menos O. 3 menos 0 é 3, então é o módulo do vetor 3 e 1. 1 menos 0 é 1, como a gente fez antes, né? Então, como é que é o módulo disso? É a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, isso é raiz quadrada de 10, né? Então, a distância da origem até esse vértice é raiz quadrada de 10. Perfeito? Tá ok? A ideia é bastante simples, né? Então, ó, então aqui está uma ideia de como você resolveu. Você pode fazer de outra maneira, não tem problema, né? Ó. Aí, como eu disse, os exemplos 5 em diante, acho que são 3, é o 5, 6, o 7 e o 8. Eu gostaria que você tentasse fazer, a solução dele está aqui, mas você tenta fazer sem olhar a solução. Aí depois você olha na solução. Aí se você não compreender, aí a gente faz uma aula aí no horário que vocês estejam livres, só para tirar a dúvida. Tá bom? E é isso que eu queria falar com vocês por hoje, só de parábola. Próxima aula, nós vamos ver hipérbole, tá ok? Ok, professor.
Colegas, então, muito boa tarde e até a próxima aula.